Olá pessoal, boa tarde a todos e todas. Agora na hora do almoço eu estava olhando o Facebook e encontrei um gráfico bem interessante a respeito do coronavírus. Acho que é um tema interessante, né, contemporâneo. E pensei, será que daria para nós reconstruirmos esse gráfico no ggplot para mostrar exatamente como que essa parte de manipulação de dados e a parte de confecção de gráficos elas estão intimamente associadas umas às outras, tá? Uma outra. Então eu resolvi fazer um break naquela série que nós estávamos fazendo. Eu ia em seguida planejando apresentar alguns conceitos ainda básicos do ggplot, mas eu decidi que seria interessante para a motivação de vocês verem uma análise real, tá? Que já vai gerar um gráfico muito interessante e que aplica aquilo tudo que nós já conversamos, tá certo? Então mostra realmente na prática como que as ferramentas que vocês aprenderam, tá? E é claro que vocês vão precisar ainda praticar, criar mais familiaridade, mas à medida que vocês se familiarizarem com essas ferramentas, como vocês vão ser capazes de produzir gráficos de alta qualidade com dados extensos, tá? E conseguir retirar a informação de alta qualidade a partir de dados, de banco de dados, por exemplo, disponíveis na internet, tá, ok? Então, para esse exemplo de hoje, o gráfico a que eu me refiro é esse daqui, tá? Que mostra aí, então a taxa de novas mortes por coronavírus, tá? Ao longo do tempo, tá, ok? E eu procurei na internet e encontrei esse banco de dados aqui. Eu vou colocar o link disso daqui na descrição para vocês, se tiverem interesse em reproduzir o que eu vou fazer aqui também, poderem fazer, tá? Então basicamente eu vou copiar, veja que ele nos dá uma opção aqui de fazer o download dos dados, tanto como XLSX, Excel, e como CSV. Esses dados são diariamente atualizados. Então eu vou deixar o link aqui da descrição para essa página aqui. E no meu caso eu vou usar esse exemplo aqui do CSV, então eu vou clicar com o botão direito aqui e vou copiar o endereço do link, tá? No caso do sistema de vocês, em algum lugar deve aparecer a opção para você copiar o link desse arquivo, tá bom? Ok, bom, então para fazer a leitura dos dados, eu vou ler diretamente o link, ou seja, ao invés de fazer o download daquela planilha para o meu computador, o que eu vou fazer na verdade é acessar essa planilha diretamente pelo link. Nós temos a opção de fazer isso com a função read CSV, tá? Então vamos começar primeiro carregando o pacote tidyverse. Nós vamos precisar de várias funções do tidyverse. E vamos ler então read, no caso como eu copiei o link para o arquivo CSV, eu vou abrir então read CSV, vou abrir aspas e vou colocar o link que leva ao conjunto de dados que está naquele link, tá? Vamos chamar isso daqui eu vou chamar de data, tá? Aqui já fica como uma dica, eu gosto de utilizar terminologias em inglês, né, no meu código, justamente para evitar caracteres especiais e porque também, se eventualmente eu precisar compartilhar ou publicar, por exemplo, o script em alguma publicação científica ou o que for, o script já está em inglês, fica fácil de alguém de língua estrangeira entender, tá? Então, data recebe, read CSV e o link. Feito isso, então, nós estamos fazendo então o download dessa data frame que está sendo lida aqui, tá, pela função read CSV. Bom, feito então a leitura, o próximo passo seria nós investigarmos o que é essa planilha, tá? Então eu vou digitar simplesmente data aqui. Nós vamos ver então que data é uma table com 16.800 linhas, tá, por 29 colunas. Nós temos aqui esse ISO code, acredito que seja alguma coisa relativa ao país. Temos esse location, que é o nome do país onde foi registrado, tá? A data. Veja que as datas aqui estão corretamente em ordem crescente, então eu vou assumir que as datas estão já organizadas, tá? Em ordem crescente, não vou precisar refazer isso daqui. Temos então o número totais de casos até aquela data, o número de novos casos naquela data, o número total de mortes até aquela data e o número total de mortes naquela data, tá? E uma série de outras variáveis aqui que não me vem ao interesse nesse momento, pelo menos não para essa demonstração, tá, ok? Então o que nós precisamos fazer então, vamos começar pelo gráfico mais simples. Eu quero simplesmente plotar o número total de mortes, tá? Para cada dia, tá? Ou seja, seria o cumulativo do número de mortes a cada dia, tá?
Para fazer isso, então, nós vamos... vamos ver se a gente vai precisar de alguma coisa. Vamos. Uma das dificuldades que nós temos é o seguinte: se nós simplesmente plotarmos o número de mortes a cada dia, vai ter uma grande porção do gráfico daquele período em que havia poucos casos. Então o que seria interessante nós fazermos aqui? Seria nós contarmos como sendo dia 1, por exemplo, a partir do dia em que foi registrado o número total de mortes acima de 100. Tá certo? A partir desse dia nós vamos começar a plotar os casos. Todos os casos, ou todos os dados que está antes de atingir 100 mortes, a gente vai desconsiderar, a gente vai retirar da nossa data frame. A gente quer plotar a curva partindo do dia em que foi registrado 100 mortes ao total. Tá? E a partir daí, então, nós vamos contar como sendo esse primeiro dia, e a partir daí vários dias consecutivos. Isso vai ser útil para a gente poder comparar essa taxa da evolução do número de mortes por dias, tá? No caso para cada país, tá? Ok, então para fazer isso, vamos pensar, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos filtrar, tá, todas as colunas, remover todas as linhas em que o número total de mortes é menor do que 100. Vocês não concordam comigo? Vocês entenderam a lógica do que eu quero fazer? Tá? A ideia basicamente é o seguinte: nós temos aqui o número de dias, tá? E aí tem um período em que não houve casos de morte e tal, mas estava sendo registrados novos casos. E aí começaram a haver mortes, tá? E a partir de um determinado dia, o número total atingiu 100. O que nós queremos fazer então é fazer com que esse seja o nosso dia 1. Em todos os países, o dia 1 vai ser o dia em que foram contabilizados 100 mortos. Tá? A partir daí, então, nós vamos comparar essas curvas entre diferentes países. Certo? Então, por isso, nós queremos excluir todas as linhas em que o número total de mortes, tá? Não o número de mortes diárias, mas o número total de mortes seja menor do que 100. Ok? Então vamos fazer o seguinte: eu vou começar então com data, que é esse objeto que eu acabei de ler, tá? Contendo esses dados, e em seguida nós vamos fazer um filtro. Que filtro é esse? Nós queremos remover todas as colunas que são todas as linhas em que a coluna total deficits é menor do que 100. Então vamos pegar total deficits maior ou igual a 100. Estou mantendo somente aquelas colunas em que o número de casos, só estou mantendo aquelas linhas, perdão, em que o número de casos já tenha excedido 100. Ok? Ok. Então aqui nós temos, veja que a partir de agora só tem registrado aqui os dias a partir de onde o número de mortes excedeu 100 pessoas. Ok? Bom, feito isso então, nós já podemos... Vamos testar, vamos ver o que acontece se a gente plotar isso daqui. Tá? Então eu vou chamar isso daqui de ready, no sentido de pronto, tá? Dados prontos para plotagem. Não sei se está pronto ainda, pode ser que a gente precise voltar aqui e adicionar mais alguns passos. Mas vamos ver como é que ficaria se a gente já plotar isso daqui. Tá? Então, o objeto que nós queremos plotar é o objeto read. Tá? Então nós vamos começar, como nós vimos na aula passada de ggplot, o primeiro argumento que nós fornecemos é para a função ggplot o dado, tá? Onde estão os dados que nós queremos plotar. Tá? Ok, vamos plotar todos os países ou um só país? Vamos fazer o seguinte, vamos começar plotando só o Brasil. Então eu vou filtrar mais uma vez e vou pegar location igual a Brasil. Eu quero selecionar só os dados do Brasil, fazer esse plot para daí começar a adicionar mais informações. Tá? Então vamos lá, ggplot red mais, agora vem os parâmetros estéticos, né? X vai ser days, tá? E y vai ser igual a total deaths. Se eu tentar fazer isso, vamos lá, eu vou ter um problema aqui porque essa coluna days ainda não existe. Lembra que eu falei a vocês que eu gostaria que para cada país houvesse uma coluna de dia e que esse dia, o primeiro dia, fosse o dia em que o número de mortes excedesse 100. A partir daí contasse 1, 2, 3, os dias seguintes fossem contados a partir daquele. Tá? Então nós temos aqui um problema. Vamos ter que voltar lá na parte de
de manipulação de dados, tá? Ali onde a gente fez a ready, e vamos precisar modificá-la para incluir então uma sequência que vai de 1 até o número total de dias, depois do dia que teve 100 mortes, para cada país separadamente. Vocês conseguem imaginar como que vocês fariam isso? O que a palavra para cada país sugere para vocês? Sugere um group by. Eu espero que vocês já tenham começado a pensar que quando você precisa fazer uma operação individualizada para cada grupo de uma variável, você precisa utilizar a função group by. Então, nesse caso aqui, nós precisaremos primeiro fazer um group by location. Tá? Então, antes de filtrar aqui o Brasil, eu vou comentar essa linha aqui para desativá-la. E antes de qualquer coisa, eu preciso fazer então um group by location. Eu quero agrupar por país. Ok, nós já filtramos, nós já eliminamos aqui nessa linha anterior todos os dados referente àqueles dias antes de atingir 100 mortes, tá? Então, nesse caso aqui, nós podemos contar, então, nós queremos adicionar uma coluna chamada days, que ela vai ser 1 para o primeiro dia, por dia que atingiu 100 mortes, e sucessivamente até o último dia, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, na verdade? Eu vou fazer um mutate. Eu quero criar uma coluna chamada days, tá? E agora eu vou adicionar nessa coluna days um vetor numérico que começa com 1 e vai até o número total de linhas daquela subdata frame. Existem várias maneiras de fazer isso. A maneira mais conveniente, que tem aqueles PDFs que eu mandei para vocês, que eu mostrei a vocês em aulas passadas, tá? Do cheat sheets do RStudio, nós podemos usar a função n, tá? A função n, ela retorna o número total de linhas naquela data frame, e no caso de data frames agrupadas, ela retorna o número total de linhas dentro de cada grupo. Então, quando eu faço days igual a 1,2.n, isso vai gerar uma sequência numérica que começa com 1 e vai até o número total de linhas, tá? Aumentando de 1 em 1. Então, esse código aqui, ele já vai fazer com que eu tenha uma coluna a mais no meu conjunto de dados, tá? Que ela é 1 para o primeiro dia, em que o número total de mortos foi 100, e adiciona 1 para cada dia consecutivo. Próximo passo, então, como eu tinha já aconselhado, sempre que fizer uma operação group by, você faz uma operação ungroup, tá? E agora nós podemos retornar esse filtro aqui. Ok, nenhuma mensagem de erro, legal. Vamos ver então. Então, nesse caso aqui, eu comecei com ggplot, tá? Eu quero fazer um gráfico. Os dados estão nessa planilha red, tá? Nessa data frame red. Nós criamos essa data frame red através desses vários comandos aqui. Então veja que eu tinha anteriormente essa sequência de comandos que geravam um resultado. Se eu quero que esse resultado fique armazenado em uma data frame, em um objeto, para eu poder operar no futuro, plotando ou fazendo o que for, eu tenho que fazer uma operação de atribuição. Então nesse caso aqui eu vou fazer, escolher chamar de red, poder chamar de qualquer coisa, recebe isso daqui, tá? Então aqui eu estou dizendo ggplot red, que é essa data frame resultante. Em seguida, o atributo estético x, a posição ao longo do eixo x, vai ser definida pela variável days. A posição ao longo do eixo y é definida pela total deaths, o total número de mortos, tá? E nós poderíamos ter feito, vamos começar com geonPoint. Ou seja, eu quero utilizar pontos para representar esses dados. Ok. Então aqui está a evolução do número de mortes por Covid-19 no Brasil, tá certo? A partir do dia 1, que foi aquele dia em que o número de mortes excedeu 100 pessoas. Ok, uma outra maneira de plotar isso daqui seria através de linhas. Então eu poderia ter feito geonPoint. Lembre que, como nós vimos na aula passada, nós podemos adicionar múltiplos geoms em um mesmo gráfico, múltiplos objetos geométricos. Então eu posso adicionar pontos, em cima delas eu posso adicionar linhas. Ok? Então aqui nós já temos esse quadro, essa evolução desse quadro de mortes por Covid-19 no Brasil. Como que isso se compara ao resto do mundo? Tá? Vamos ver. Bom, se nós quisermos fazer isso em relação ao resto do mundo, nós podemos
remover essa parte aqui do código que nós tínhamos filtrado e colocar o mundo inteiro aqui, tá? Ok. Se nós fizermos isso agora e nós fizermos esse plot, tá? Eu vou fazer somente geom_line agora, não quero os pontos não, somente as linhas, tá? Se nós tentarmos fazer isso daqui, vai ficar um gráfico muito estranho, tá? Por quê? Porque eu não estou discriminando aqui quem são os diferentes grupos, que existem diferenças para cada país aqui, forma um grupo diferente. Então, eu posso fornecer aqui, se eu quiser eu posso fornecer aqui, não tem problema, tá? Eu poderia fornecer um outro parâmetro aqui, que é o grupo, igual a location, que é o país. Então eu quero que na verdade esse dado seja agrupado por país. Então cada curva aqui representa um país, tá? O problema é que existe lá em location existe uma daquelas categorias, é o mundo. Então esses dados aqui são os dados de todo o mundo agrupado. Então não faz sentido, até por questão de escala, eu colocar aqui o dado do mundo junto com os países, separadamente. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos excluir onde nós temos mundo aqui. Então só para indicar o que é que eu estou querendo fazer, se nós fizermos distinct de red, nós procurarmos quais são os valores distintos de location em red, nós vamos ver, deixa eu fazer um print, vou colocar um número grande aqui, n igual a, sei lá, 300. Nós vamos ver que existe uma dessas locations aí é o mundo, tá? Nós não queremos isso, nós queremos os dados por países. Então nós devemos então filtrar, retirar as linhas que forem igual a mundo. Então nós vamos voltar lá no nosso conjunto de dados e vamos fazer um filter location diferente de world. Se nós plotarmos agora, nós vemos que desapareceu aquela que tinha explodido aqui, tá? Uma outra coisa também que nós poderíamos fazer aqui, nós poderíamos fazer aqui no gráfico para facilitar, seria colocar isso daqui em escala logarítmica, tá? Para facilitar a interpretação dos dados. Então, aqui no ggplot nós temos esses scales, que são funções que nos permitem alterar e configurar as escalas do gráfico, tá? Então, scales, nós queremos trabalhar no caso com a escala do eixo y, então scales underline y, e nós temos a opção de log, né? Desculpa, scale y, e nós temos a opção de log 10. Tá? Nesse caso aqui agora os gráficos, as informações dos gráficos são representadas em escala logarítmica. Perfeito, então já temos o gráfico um pouquinho mais fácil de interpretar. O problema aqui são a maneira como está apresentada essa escala. Então dentro aqui da função scale, tá? E tudo isso, gente, está disponível. Se vocês procurarem, vamos lá mais uma vez então, RStudio Cheat Sheets, tá? Se vocês entrarem aqui e procurarem por visualização, vocês vão encontrar tudo isso que eu estou falando aqui, tá? Diferentes geoms aí que são disponíveis no ggplot. Você vai encontrar informações a respeito de scale, tá vendo? Scale log, raiz quadrada, reverse, coordenadas, facet, tudo isso que eu estou falando aqui está disponível, tá? Nessa cheat sheet aqui que vocês podem baixar e ter como uma referência para o trabalho de vocês, tá? Então por isso eu não vou entrar em muitos detalhes não. Então, nessa função aqui, scale, eu gostaria de mudar aqui essas escalas. Eu gostaria que elas fossem, talvez, como está a escala logarítmica, ela fosse 1, 10, 100, 1000 e 10.000, por exemplo. Então, nós temos aqui um argumento chamado de breaks, que nos permite definir onde é que ele vai colocar a escala. Tá? Então, eu vou colocar um vetor aqui, 1, 10, 100, 1000, vou colocar 10.000 também. Tá? Então nós temos aqui então 100, 1000 e 10.000. Tá? Isso, 100, 1000 e 10.000. Ok. Onde será que está o Brasil aqui? Como é que eu poderia fazer para visualizar o Brasil aqui? No ggplot, lembrem que onde é que eu defino os dados que vão ser utilizados nessas plotagens aqui? Na função ggplot. Tá, ok? Agora, é possível
colocar dados para um geom específico. Então, por exemplo, eu poderia ter feito aqui Brasil recebe red barra filter location igual a Brasil. Então eu tenho aqui em Brasil os dados específicos do Brasil, tá? Então eu poderia ter adicionado aqui agora outro line, geoline, mas eu substituí, ao invés de utilizar a red, como eu fiz lá em ggplot, eu posso especificar um data só para esse objeto geométrico. Ele vai utilizar as mesmas escalas do anterior, mas eu vou utilizar um dado específico, nesse caso aqui, Brasil, que nós acabamos de definir. E eu vou mudar a cor dessa linha aqui, nesse geom, eu vou mudar para vermelho. Vamos colocar verde, Brasil, né? Tá? Então com isso nós temos que essa linha aqui é a linha do Brasil, tá? A evolução, nós vemos aqui a evolução do número total de mortes no Brasil por coronavírus, tá? Nós poderíamos ter feito uma outra aqui, por exemplo, vamos ver os Estados Unidos. Então USA recebe red filter location igual a United States. E poderíamos ter feito também aqui um geom line data igual a USA, color igual a red, tá? Então nós vemos que esse daqui é os dados dos Estados Unidos e esse aqui são os dados do Brasil. Bom, vocês estão vendo que eu não gostei dessa cor aqui, está muito escuro, então dá um contraste muito grande. Talvez se nós colocássemos uma cor aqui mais clara, ficaria melhor, tá? Vamos fazer isso então, vamos colocar... vamos ver onde é que eu coloquei onde é que eu defini essas linhas aqui. Eu defini nesse geoline, tá? Esse geoline aqui é o que plotou todas essas linhas que estão em escuro aqui. Se eu quero alterar as cores dessas linhas aqui, defini-las como sendo um único valor, tá? Por exemplo, cinza claro, eu posso então definir aqui dentro do geom color equals gray. Pode ser gray. Vamos colocar light gray, tá? É um cinza claro, tá? Então dessa forma aqui agora eu estou dando ênfase aqui aos dados dos Estados Unidos e do Brasil, tá? Ok. Bom, veja que provavelmente isso aqui deve ser a China, tá? Então vamos fazer o seguinte, com relação à China, ficaria melhor esse gráfico de visualizá-lo se eu omitisse esses dados, que é como a China foi o primeiro país a ter o maior número de casos, então é ela onde aparece aqui com maior número de dias desde os 100 casos. Mas como ele estabilizou aqui, o que nós vamos fazer então seria excluir, tá? Eu vou tomar essa decisão de excluir todos os dados da China a partir do dia 50, tá? Na China. Então o que é que eu quero fazer? Eu quero voltar lá em red e quero excluir todas as linhas da China em que dia é maior do que 50, tá? Então, para isso, eu vou precisar fazer um teste lógico com duas condições. Uma, eu quero testar se é na China, e a segunda condição, se dias é maior do que 50. Mas veja, esses casos são os casos que eu quero omitir, não são os casos que eu quero manter. Então, além de testar esses dois, eu quero fazer com que essa condição seja negada. Então, só para explicar o que eu quero fazer, filter, eu vou então indicar, vou utilizar uma exclamação para indicar que eu quero negar uma condição lógica. Eu vou abrir parênteses aqui porque eu quero combinar duas condições lógicas e quero negá-la com o mesmo operador, tá? Então vai ser, nesse caso eu quero que location igual a China e, nós já vimos isso daqui acho que na terceira aula, tá? Os operadores de lógicos, e days maior que 50. Então nesse caso aqui, ó, eu estou selecionando as linhas em que location é China e dias é maior que 50. Quando eu coloquei essa combinação toda dentro de parênteses e coloquei exclamação antes, eu estou invertendo o resultado dessa operação. Dessa forma eu estou selecionando todos os casos em que não ocorre simultaneamente de ser China e dia maior que 50. Tá? Isso aqui é uma maneira de eu excluir exatamente aqueles casos em que location é China
e dias é maior que 50. Vamos voltar então e plotar mais uma vez o resultado. Veja que nós excluímos então aqueles dados que tinha da China ali a partir de 50 dias. Ok? Isso facilita nesse caso aqui a comparação da base de dados. Bom, basicamente é quase isso, tá? Basicamente nós finalizamos esse gráfico aqui, mas seria interessante para cada país nós temos uma informação a respeito do nome do país. Não seria legal ter o nome do país aqui depois de cada um dessas linhas, tá? A propósito, algum de vocês deve estar se perguntando por que a aparência do meu gráfico está diferente da de vocês, tá? A razão disso é porque eu carreguei um pacote antes chamado de GG Themes, tá? E fiz então deixa eu ver qual foi o tema que eu usei aqui. Eu não lembro. Eu não lembro qual foi o tema que eu usei. Eu acho que é esse Solarized aqui, tá? Vamos utilizar esse Solarized aqui, vamos ver. Foi esse mesmo, tá? Então se vocês fizerem GG Library, GG Themes, vocês vão ter que instalar esse pacote aqui, tá? Se vocês não têm instalado. Do contrário, não tem problema, vai ficar só diferente. Por exemplo, uma outra opção, se você não quiser ter que instalar o GG tema, você pode instalar, por exemplo, você pode usar esse outro tema aqui que já vem no próprio R, tá? Também fica a critério de vocês, não tem problema não. Então aqui, essa função ThemeSet aqui era para você definir temas que vão ser utilizados aqui de cores de fundo, de uma série de outras características aqui, tá? Eu acho que eu gostei mais do anterior, vou deixar o anterior. Ok. Bom, então, como eu dizia, uma outra coisa que seria interessante é colocar o nome do país aqui depois de cada linha dessa. Para fazer isso, novamente, a gente vai ter que pensar um pouco. Existe uma função no ggplot chamada de geomText. Ela nos permite plotar texto. Mas onde é que eu quero plotar esse texto? Somente no último dia. Eu não quero plotar um texto para cada dia aqui em cada país. Eu não quero que apareça aqui um monte de Estados Unidos e um monte de Brasil aqui. Eu quero apenas que no último dia apareça aqui o texto indicando qual que é o país. Você já consegue imaginar o que eu teria que fazer na planilha? Eu tenho que primeiro selecionar o último dia, tá? Então eu poderia criar aqui uma outra data frame, chamada last, recebe, read. Eu quero selecionar o último dia de cada país, tá? Então eu poderia fazer, quando eu falo cada país, o que lhe vem à cabeça? Group by location. O que é que eu quero fazer? Selecionar o último dia. O que é o último dia? Seria o dia com valor mais alto, não é isso? Nessa série days, o dia que tiver o valor mais alto é o último dia. Então eu poderia fazer top, nós já vimos isso daqui em aulas anteriores, top n. Quero selecionar um único dia, um único top, tá? E o critério para definir o que é esse top seria days. Então estou selecionando o dia com maior valor. E como sempre nós fazemos um ungroups depois de cada group, tá? Então nós temos aqui essa planilha last, essa data frame last. Nós digitamos aqui last. Ela vem exatamente com o último dia, tá, para cada país. Nós podemos usar isso daqui com a função geomText agora. Então eu poderia fazer geomText, geomText data igual a last, né, que foi essa que nós acabamos de fornecer. E agora vem um conceito novo que eu não falei antes para vocês, mas que também é interessante, que é possível você definir atributos estéticos não só aqui, tá? Veja que eu utilizei a função AES aqui fora, tá? Então essa AES aqui seria definições de atributos estéticos globais. Mas eu posso também fornecer AES dentro de um específico, dentro de um geom específico, tá? Então eu poderia incluir aqui dentro do geomText, eu poderia colocar mais um AES, e agora eu poderia informar que label é igual a location. Então o geomText, tá? Um dos
atributos estéticos dela é label, tá? Que é o nome do texto que você quer, qual é o texto que você quer plotar. Nesse caso aqui eu estou definindo que vai ser a coluna location. Então veja, geomtext, data igual a last, eu estou alterando o dado aqui porque eu quero usar somente last aqui para geomtext. E depois eu estou definindo que label é location. Ok, ficou um pouco poluído, então vamos fazer o seguinte, vamos diminuir um pouco o tamanho do texto. Então aqui dentro eu posso dar um Enter aqui, tá? Para dar uma quebra de linha e ficar mais fácil de ler. E eu poderia colocar aqui, por exemplo, size, que é o tamanho. Vamos testar 3, por exemplo. Eu acho que ficou bom desse tamanho. Outra coisa, parece que o número total, tem vários países aqui que tem um número de mortos pequenos, tá vendo? Ó? Talvez nós devêssemos excluir esses países que têm que houve menor incidência aqui de mortes por coronavírus. Tá? Como é que vocês fariam isso? Como é que vocês fariam para, de red, vocês conseguirem excluir todos os países cujo número total de mortes tenha sido abaixo de um determinado valor, digamos que menor do que 300 mortes, por exemplo. Vocês conseguem imaginar alguma maneira de fazer isso? Ok, vamos lá. Eu espero que vocês tenham pensado, por exemplo, existem várias abordagens, tá, gente? Não existe uma única maneira correta, não. Múltiplas maneiras corretas. Mas olha, quando eu fiz aqui esse group by location, eu poderia ter feito aqui um mutate e poderia ter adicionado uma coluna que tem o número total de mortes, tá? Por coronavírus. Total, mesmo desde o início da contabilização. Então eu poderia ter feito, por exemplo, all deaths vai ser igual à soma de new deaths, tá? Eu vou somar, o new deaths é o número de mortes registradas diariamente. Quando eu faço all deaths aqui igual a soma, eu estou somando todas elas, tá certo? Bom, então o que acontece? Se eu fizer isso, eu vou ter adicionado uma nova coluna, all deaths, que tem o número total de mortes até o momento presente, tá? Isso em cada linha. Então uma das maneiras de eu excluir os países que não atendem a um critério mínimo aí de, sei lá, de 200 mortes por coronavírus, por exemplo, 300 mortes por coronavírus, poderia ser filter all deaths maior ou igual a 300. Tá? Feito isso, então, nós podemos refazer o gráfico e agora veja que nós eliminamos aqueles vários países aqui que tinham uma taxa de mortalidade, que tinham um número de mortes, tá, por coronavírus inferior a 300 até o dia em que essa análise foi feita. Tá? Veja que nós temos aqui alguns problemas aqui de países que se sobrepõem. Acho que, se não me engano, aqui deve ser França e Espanha. Tá? Para melhorar isso daqui, nós podemos utilizar um outro pacote. Vocês podem procurar instalar esse pacote, ggRepel, que ele é útil para você desembaraçar texto. Tá? Então aqui, carreguei o pacote ggRepel e aqui eu posso utilizar geomtext repel. Veja que ele vai desembaraçar, tá vendo? Onde havia textos sobrepostos. Tá? E essa setinha aqui indica de onde é que vem esse texto. Bom, agora nós podemos simplesmente mudar a escala, né? Ou melhor, o título dos eixos. Então agora nós podemos adicionar título aqui dizendo que vamos utilizar a função labs para isso, tá? No X eu quero que o título do eixo seja Days since total deaths exceeded. Quanto foi que nós utilizamos? Acho que foi 100, é isso? Vamos ver aqui, 100, nós usamos 100. Então excedeu 100. E no eixo Y total deaths. Vamos executar isso daqui. Temos então aqui o número total de mortes e o dias desde que o número total de mortes excedeu 100. Então veja que com isso nós conseguimos ter uma boa ideia a respeito de como se deu essa taxa de evolução de mortes por coronavírus, tá, em cada país, e nos permite também comparar aqui diferentes países. Então esse gráfico aqui, ele por si já é informativo, mas ele não nos informa muito a respeito de quais países já estão em declínio da curva de mortes diárias, tá? Porque ele é cumulativo, então você não consegue ver essa informação de maneira clara.
Para poder fazer essa outra informação, avaliar quais países já atingiram o pico, estão em processo de declínio do número de mortes, tá? E quais países ainda estão em processo de ascensão, nós vamos precisar calcular outras métricas aqui. Por exemplo, nós precisamos saber o número de mortes diários. Só que o problema com o número de mortes diários é que vocês devem saber que há uma oscilação muito grande de dia para dia, porque, por exemplo, como é aqui no Brasil, por exemplo, você tem que nos finais de semana são feitos poucos testes e que esses números tendem a ser apresentados somente lá na segunda-feira, na terça-feira. Existe casos de disponibilidade, pela disponibilidade de testes e assim por diante. Então, se nós simplesmente plotarmos os valores brutos diários, tá, nós vamos verificar uma oscilação muito grande e isso não vai ser muito informativo, não vai ajudar muito na nossa interpretação. Ao invés de fazer o número diário simplesmente bruto, o que nós podemos fazer é, em cada dia, nós calcularmos a média daquele dia mais os 6 dias que o antecedem. Tá? Então, cada dia indicaria então a média do número de mortes naquele dia mais os 6 dias que o antecedem. Tá? Dessa forma a gente conseguiria ter uma ideia mais clara de como está se dando essa dinâmica aí do número de mortes em função do tempo. Tá certo? Nós já vimos aqui em aulas anteriores como calcular isso daí. Nós utilizamos o pacote ZOO para fazer isso, né? Então vamos carregar o pacote ZOO. Vamos carregar o pacote ZOO. Eu vou aproveitar esse mesmo código aqui, eu vou tentar adicionar no código as linhas que seriam necessárias para fazer esse cálculo. Então veja que eu não preciso modificar muita coisa aqui nesse código não. Eu sei que quando eu quero calcular essa média, eu quero fazer essa média dentro de cada país separadamente. Tá? Então se eu quiser fazer isso, eu tenho que lembrar que eu tenho que fazer depois do group by aqui e antes desse ungroup. Tá? Então se eu quiser fazer essa média agrupada de 7 dias, eu tenho que lembrar de fazer isso aqui entre esses dois grupos aqui, tá vendo? O group by location e ungroup, porque eu quero fazer isso por location, tá? Eu posso fazer aqui, não tem problema. Eu poderia fazer aqui ou aqui ou aqui, não tem problema. Vou fazer aqui mesmo, tá? Mutate. Eu vou chamar de row min, tá? Vou usar o nome maiúsculo aqui, row, R maiúsculo e M maiúsculo, escolhi esse nome, tá? Row min vai ser igual, estou adicionando uma coluna a essa data frame, tá? Chamada row min, a essa coluna, e eu quero aplicar a função row min, tá? Row min, em qual eu quero a média de qual variável? Da variável new deaths, tá? New deaths. Então o próximo parâmetro que eu fornecer aqui é o tamanho da janela que eu quero utilizar para calcular essa média. Eu quero uma janela de 7 dias, ou seja, em cada dia eu quero ter uma média de 7 dias, ou seja, aquele dia mais os 6 dias que o antecede. Eu quero essa média, tá? essa janela aqui dessa média. Tá? Então K igual a 7. Ok. Nós vimos então que nós precisamos fornecer esse argumento fio, tá? Vamos colocar fio igual a NA. O que é esse fio aqui? Para aqueles dias, do primeiro até o 6º dia, não há 6 dias antecedentes. Então o que a gente faz com esses períodos que não há dados suficientes para calcular essa média? Tá? Nós podemos, nesse caso aqui, eu estou preenchendo com NA. A partir do 7º dia é que eu vou conseguir ter essa média, porque aí sim há 6 dias anteriormente para poder calcular a média. Por isso que eu estou preenchendo com NA. E mais um argumento importante é definir como que eu quero alinhar o resultado. Então, se eu alinho o resultado à esquerda, quer dizer que cada dado representa a média daquele dia mais os 6 dias que o sucedem. Se eu alinho esse dado à direita, quer dizer que cada dado representa a média daquele dia mais os 6 dias que o antecedem. E é isso que nós queremos fazer aqui. Então, align equals right. Tá? Feito isso, então, eu vou dar uma quebra de linha aqui, porque está muito grande esse código, eu não gosto do código muito largo não. Então eu vou dar uma quebra de linha aqui, depois da vírgula, tá? Para ficar mais legível o código. Então veja, eu fechei aqui esse mutate. Após isso, então, eu devo ter essa variável row min, que ela tem justamente essa informação do número de, a média, o número médio de mortes para cada dia, e os 6 dias que o antecedem. Vamos executar isso aqui.
nenhuma mensagem de erro, aparentemente eu coloquei. Vamos continuar aqui selecionando o Brasil, leste, tudo bem. E agora, gente, olha só, nós queremos mudar a variável que vai ser plotada no eixo Y. Não é mais total deaths, não quer plotar no número total de mortes, mas sim aquela média acumulada, tá? Aquela média de dias consecutivos. Então, roll min, o nome da variável que nós criamos lá é roll min, tá? Vamos executar isso aqui e ver o que acontece. Ok. Ok. Vamos também lembrar de modificar aqui, ó, que agora já não é mais o número total de mortes, né? Agora na verdade é o rolling average. Vamos colocar 7 days, né? 7 days rolling average of deaths. Ok. Bom, algumas modificações que nós poderíamos fazer para facilitar, talvez facilitar um pouco mais a leitura desse gráfico, seria reduzir o número de países, eliminando aqueles países que tiveram menor número de mortes por coronavírus, tá? Até o momento. Então, talvez nós poderíamos manter nessa análise somente aqueles países com um número total de mortes maior do que 1000, tá? Então vamos fazer isso, nós vamos alterar aqui então, onde nós tínhamos selecionado que o número total de mortes maior ou igual a 300, vamos ser mais seletivos aqui e escolher maior ou igual a 1000. Vamos reexecutar o código e agora sim nós temos também um exemplo bem mais interessante, né, bem mais informativo aqui. Então esse gráfico nos mostra aí bem claro quais são os países que estão em pleno declínio aí da taxa de mortalidade, tá? E quais são os países que estão em ascensão. Tá? Veja que a situação do Brasil aqui não é nada bastante alarmante, tá? Então é bom, eu quero mostrar a razão porque eu escolhi esse exemplo é justamente para mostrar como nós podemos ter acesso à informação, tá? Como nós podemos calcular nós mesmos informações importantes aí, tá? Que pode ajudar talvez a prevenir fake news e o que tem acontecido infelizmente aqui no Brasil de modo geral, tá? Então tá aqui, tá? Esses dados mostram claramente, vejam que esses dados aqui estão bastante subnotificados. Nós sabemos aqui que no Brasil o teste de coronavírus é muito baixo, tá? Mas considerando que vendo aqui como está ocorrendo a nossa taxa de crescimento aí dessa doença aqui no Brasil em relação ao resto do mundo, a gente vê que a gente não está em situação de flexibilizar, a gente não está em situação de descuidar, tá? Eu estou aqui hoje sozinho aqui na minha sala, mas com a sala trancada aqui, mas sempre que eu saio com máscara, álcool e gel, tá, pessoal? Então se cuide, pelo amor de Deus, tá bom? Então é isso, esse é o exemplo para a aula de hoje. Eu acho que é um exemplo interessante justamente porque é um exemplo bem contemporâneo, tá? E veja que nós pegamos dados aqui, vocês podem reproduzir isso daqui diariamente, tá? E podem compartilhar isso daqui com os seus conhecidos para a gente conseguir avaliar justamente isso. A partir de que momento é que será que a gente atingiu o pico? De que momento é que a gente pode começar a pensar em flexibilizar? É esse tipo de dado aqui que pode nos ajudar nesse sentido, tá bom? O único detalhe, só por questão de estética, seria legal se nós plotássemos aqui os textos, ao invés de ele aparecer aqui antes do final da curva, talvez alinhá-lo à direita da curva, né? Para isso tem um parâmetro aqui dentro do geonText que é o hJust. Vamos colocar hJust igual a menos 0.1, tá? Veja que agora os nomes aparecem à direita da curva, tá vendo? Vamos utilizar geonText ao invés de geonRepel para ver como é que fica. Ok, assim ficou bom, tá? Então agora veja que o nome aparece então ao final da curva aqui. Nós podemos ter essa ideia de como que está cada país, tá? Então é isso, pessoal. É um exemplo triste, tá? Mórbido, mas importante, principalmente considerando o nosso cenário atual. Então muito obrigado, a gente se vê então na próxima aula.